Olá, você assiste agora a 20ª sessão da primeira Câmara realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no dia 18 de junho. Nesta sessão estão em pauta 151 processos. Vamos convocar a conselheira Márcia para efeito de quórum. E havendo quórum legal, presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta Egrégia Câmara para aprovação a ata da 19ª Sessão Ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. A ata em discussão, em votação, a ata aprovada conforme a distribuição. Leitura do expediente. Não há expediente, Excelência. Comunicações da Presidência e sorteio de processos. Também, excepcionalmente hoje, não haverá. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador para comunicações e registro. O conselheiro Rodrigo chamou, não? Aproveito, então, nesta data, dou ciência a esta Egrégia Câmara, que decidi monocraticamente pela citação, prazo 30 dias, processo 3312-2013, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, prestação de contas anual de 2012, responsável, senhor Fernando Videira Lafayette. Também no processo 3723-2014, interessado, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, instauração de tomada de conta especial exercício 2012, notificar gestor para acerca da prorrogação por mais 90 dias para envio da tomada de contas a este Tribunal de Contas. E, por fim, o processo 4656-2014, representação, o senhor Ellison, interessado Ellison, construtora limitada, município de Vargem Alta, exercício 2014, notificação 3 dias. A palavra continua franqueada. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Estou solicitando, senhor presidente, a inclusão em pauta, processo 1879-2011, fase de cautelar. E eu estou com expediente da 6ª Controladoria, protocolo 5896 e 7413, excepcionalmente a 6ª CT está pugnando, tem a mídia eletrônica aqui, pela substituição de peças. Eu estou acompanhando o que diz respeito a esses dois expedientes, citando inclusive o texto em que a CT coloca a excepcionalidade. E é só, senhor presidente, por hora. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passamos à fase de evolução dos processos com pedido de vista. Nós temos processo 2308-2012, primeira sessão, conselheira Márcia Freitas. Então, fica prorrogado na forma regimental, relatoria do conselheiro Marco Antônio da Silva. Da mesma maneira, o processo 2309-2012, também prorrogado na forma regimental, solicitação conselheira Márcia, relator, conselheiro Marco Antônio da Silva. Passemos agora à fase de apreciação de medidas cautelares e passamos a palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Relatar o processo 1879. Isso. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, senhor presidente, é uma revogação de cautelar parcial. Eu concedi a cautelar para que os efeitos... Deixa eu ver... Senhor presidente, houve um equívoco aqui. Eu estou verificando que não é o processo 1879.
e não tô em mãos o 2266, o processo que foi... Achei. A próxima retificação, senhor presidente, o processo da cautelar é o 2266 de 2014. 2266, retificado. Retificado, obrigado. Vamos à questão. Esse processo, houve a concessão da revogação através da DSM 417 de 2014, de um pregão lá de Iuna. Eram 100 e poucos itens. E houve 102 itens, melhor dizendo. E houve a verificação que 52 deles não dizia respeito à questão da amostra, que era uma exigência que foi entendida como irregular, causadora da suspensão do certame. Então, na verdade, eu estou mantendo parcialmente os termos da DCM relativamente ao pregão, item 12 do edital de pregão eletrônico 024/2014, e suspendendo os efeitos da cautelar no que diz respeito àqueles itens em que não havia a exigência de amostra. Então, obviamente, não há razão para que se mantenha, e os termos que foi deferido a cautelar foi como de um modo geral, e não era tão somente relativamente aos itens que exigia amostra. Em razão disso, eu retorno a palavra para Vossa Excelência, presidente. Vamos colocar o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo Chamon. Acompanho. Também acompanho o relator. Conselheiro, mais algum processo com medida cautelar? Cautelar é único, senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio relatou o processo 2266 de 2014, incluso em pauta. Revogação parcial da cautelar, mantendo-se os demais na forma do voto relator. Leitura de acordos e pareceres. Convido o conselheiro Marco Antônio da Silva para a leitura. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Acordo no TC 345/2014, processo TC 2627/2014, prestação de contas anual, exercício 2013, regular, quitação, arquivar. Acordo TC 346/2014, processo TC 2812 de 2013, Fundo Municipal de Itarana, responsável Vanessa Rivabene Martinelli, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, também arquivar. Acordo TC 347/2014, processo TC 2811 de 2013, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, recomendações, arquivar. Responsável Anderson Caetano de Souza. Acordo TC 349 de 2014, processo TC 3362 de 2010, apenso 6557 de 2010, responsável Júlio César Oliveira Silva e Rodinei Rocha Miranda. Prestação de contas anual, exercício de 2009, quitação, determinação, a SEGEX, monitoramento, arquivar. Acordo TC 344 de 2014, processo TC 3009 de 2013, Câmara Municipal de Itarana, responsável Laudelino Grunwald, prestação de contas anual, exercício de 2012, regular, quitação, arquivar. E é só, retorno a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Também tem um acordo 356/2014, processo 3007/2013, Câmara Municipal de Ibiraçu, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. Passemos à fase de julgamentos dos processos em pauta. Começamos com o processo de minha relatoria. Processo 28 e 26 de 2014, relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, parecer de alerta. Processo 2831 de 2014, também relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, também parecer de alerta. São os dois processos. Portanto, relatei os processos 28 e 26 de 2014, parecer de alerta, e 28 e 31 de 2014, também parecer de alerta. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Para relatoria. Relatar os processos em pauta. Isso. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. O primeiro processo, presidente, Sua Excelência,
Vossa Excelência pediu vista, Ministério Público de Contas também, não foi isso? Acho que reforçou o parecer do... Não sei se Vossa Excelência chegou a ler o seu voto, conselheiro Hanna. Fiz a leitura. Fez sim. a leitura. Fiz. Eu estou mantendo a minha posição e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Me parece que houve pedido de vista também do conselheiro Marco Antônio. Isso. Houve pedido de vista, é porque não está... Então, e está no prazo ainda, não é isso? Não, eu tô apto a votar. Sim. Então, Passa a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Da análise dos autos, verifica até conclusivamente, assim se posicionou nos termos da instrução até conclusiva 6145/2012, como transcrito. Após a análise dos fatos constantes presenciais relativos às contas frentes à Câmara Municipal de Alto Rio Novo, exercício de 2010, responsabilidade do senhor José Pedro Silva, presidente de Câmara, chega às seguintes conclusões. Quanto à análise demonstrativos constáveis, constantes do processo terceiro 1879/2011, agora sim, 1879/2011, concluiu o autor de controle externo, auditor de controle externo, Domingos Assis Barcelos, através da ICC 334/2012, pela irregularidade quanto ao gasto total do Poder Legislativo. Com relação ao processo 3176/2011, ato de gestão, levando em conta a análise aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela permanência das irregularidades descritas em itens 5.1 e 5.2. E tece outras considerações pela irregularidade com imputação de ressarcimento. Registra-se em desfavor do responsável o opinamento da área técnica com imputação de ressarcimento horário em valor de R$ 11.003,90, equivalentes a 5.481,66 VRTR, em razão das irregularidades apontadas itens 5.1 e 5.2 da Instrução Técnica Conclusiva 6145/2012. Verifica-se que, havendo a ponte de irregularidades passíveis de imputação de ressarcimento, ocorreu citação na forma do termo de citação 1371 de 2011. Cita-se, inclusive, o artigo 157, parágrafo 3º do Regimento Interno, que afirma que, em havendo o recolhimento do débito, saneará o processo. Verifico no que se refere aos atos de gestão que o eminente conselheiro relator votou no sentido de que fossem afastadas as irregularidades, primeiramente no que diz respeito ao aspecto de limite, conforme a Instrução Técnica Inicial 10/18/2011, bem como a ausência de controle de gastos com combustíveis e viagens, referente ao item 1 da ITI 32/2012, e a ausência de motivação suficiente e controle no pagamento de horas extraordinárias, item 1.2 da ITI 32/2012. Tem uma questão contábil e 2 de atos de gestão. Assim enfrentadas: 1. Irregularidades relativas ao item que trata de registros contábeis, conforme irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial 10/18/2011. No que se refere ao primeiro item, adoto como razão de decidir a posição externada pelo eminente relator, assim vazada, como forma excerto de texto, literis. Ademais, como se depreende dos termos da defesa, a falta de conciliação e atraso no fechamento dos dados do balanço do exercício de 2009, com as respectivas correções e acertos realizados pelo setor de contabilidade da Prefeitura, ocasionou a constatação a destempo de que o valor repassado ao Poder Legislativo, exercício de 2010, foi de R$ 609.575,96, enquanto o correto seria R$ 602.576,94. Assim, embora o gestor fosse obrigado a encaminhar a emenda à lei orçamentária, reduzindo em R$ 6.999,02 o duodécimo fixado para repasse à Câmara em questão, não podemos olvidar que houve também dificuldades daquele legislativo em conhecer o valor das despesas totais que possibilitariam o confronto com os limites do gasto daquele poder, a tempo de verificar a extrapolação e a devolução de valores ao Executivo no final do exercício. Por fim,
diz o eminente conselheiro. Levando-se em consideração, primeiramente, a boa-fé do gestor, que se mostrou, no caso concreto, solícito de devolver o valor da despesa realizada acima do limite executivo, notadamente princípio da insignificância, cuja aplicabilidade está em harmonia com a jurisprudência pátria dos colégios tribunais superiores e com o princípio da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade dos processos nos tribunais de contas, entendo que subsistem razões para relevar a presente irregularidade, afastando a pretensão punitiva desta Corte. Dessa maneira, ainda que num primeiro momento subsista irregularidade, entendo que não se mostram patentes os motivos ensejadores de sua mantença, em face das razões expedidas pelo eminente relator, ressalvando a boa-fé objetiva por parte do gestor, tendo sido citado inclusive o mestre Heraldo Garcia Vita como transcrito. Apesar da obrigatoriedade de ser imposta penalidades pela administração, conforme veremos, condutas que resultem em danos ínfimos e irrisórios podem ser desconsideradas como ilícitas. Trata-se de análise teológica funcional da pena. Se o Estado da administração infligisse penas aos infratores dos denominados ilícitos de bagatela, traria somente desprestígio à potestade punitiva, em vez de fazer com que os súditos se ajustassem aos padrões do ordenamento. Assim sendo, deve ser pedida determinação a fim de que o atual gestor envie esforços no sentido de que o controle com os limites sejam observados, sob pena de ser considerado irregular na prestação de contas vindoura. 2. Ausência e controle de gastos com combustível e viagem. Verifica-se que a equipe de auditoria destacou que os pagamentos efetuados aos edis relativos ao gasto com combustível, percentual de 25% do valor do litro por quilômetro percorrido em viagens para fora do município, realizados em carro de particular, nos termos da Resolução 57, de 16/6/2004, não tiveram respaldo em comprovantes do efetivo deslocamento dos solicitantes, caracterizando, em seu entender, a ausência de liquidação da despesa em afronta aos ditames da lei do artigo 62 e 63 da Lei 4.320/64. O eminente relator concluiu seu voto nos seguintes termos. Verbs. Respeitosamente, a motivação para o uso do combustível está vinculada à motivação da criação da própria resolução. Afinal, quais as razões que levaram os edis a criarem tal dispositivo, senão as reais necessidades que embasam o próprio consumo de combustível? Parece um silogismo, porquanto detectou-se um vácuo legislativo para o ato administrativo que seria praticado. Assim nasceu a necessidade de instrumento regulamentador que fundamentaria o ato. Na verdade, a motivação é uma formalidade na sua contextualização. Pode ou não ser interpretada como suficiente, de modo que os motivos poderiam ser intrínsecos à própria atribuição do cargo de vereador e servidores cuja atividade se relacionam aos parlamentares, que por si só rebustece de razoabilidade. Ademais, sabe-se que para fins de condenação do agente no ressarcimento ao erário, imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita do agente e o dano causado ao ente estatal, sendo insuficiente mera presunção do prejuízo ao Estado, exigindo-se a prova de sua ocorrência, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ. Pelo exposto, concluo que as formalidades arguídas pela área técnica podem ser aperfeiçoadas em atos futuros, não maculando o procedimento no todo e, por fim, por considerar que os requisitos estabelecidos por essa Corte de Contas foram atendidos, afasto a irregularidade e o ressarcimento imposto. A esse respeito, penso que o controle de combustível está condicionado ao atendimento de interesse específico da Casa Legislativa, o que redunda em interesse público. Destacaram os técnicos que a viagem foram realizadas sem prévia observância de títulos e documentos que comprovariam o atendimento do objeto declarado, não ocorrendo o interesse público proclamado no artigo 32 da Constituição Estadual de 89, além de ter sido descumpridos os ditames do artigo 37 caput, no que se refere ao princípio da eficiência. Apontou mais, pois, a área técnica a necessidade de imputação de ressarcimento no valor de R$ 4.816,76, correspondente a R$ 2.399,50, conforme tabela por ela elaborada.
Como bem apontou o eminente relator, que se reportou aos termos do parecer consulta TC 038/2003, a possibilidade de fornecimento de combustíveis aos vereadores em caráter excepcional, mediante os seguintes requisitos: que o legislativo não dispõe de veículo próprio, que os vereadores utilizem o próprio veículo, que os deslocamentos visem tratar de assuntos de interesse público, que haja autorização expressa da Câmara, que haja prévia autorização em lei específica, que haja dotação orçamentária e fixação de valor máximo a ser dispendido. Entendeu o eminente relator que não se pode negar a existência de regramento para a concessão e o uso do combustível, e que pela simples existência da resolução 5704, as indagações de ausência de lei específica e inter-relação entre princípios não se arvora neste momento como ensejador de uso indevido de recurso público, posto que não há indício de má-fé ou restando uma análise subjetiva do interesse público, até mesmo porque a lei específica se diferencia da resolução. No caso do legislativo, somente pela ausência de sanção do executivo no procedimento legislativo, ou melhor dizendo, no processo legislativo. Entendeu ainda que a resolução se presta a regulamentar a matéria interna corporis, servindo, portanto, de instrumento hábil a regulamentar a concessão e o uso de combustíveis pelos edis. Assim, mostra-se evidente que havia controle de combustível realizado no âmbito da Câmara Municipal de Alto Rio Novo. Resta, pois, discussão acerca do interesse público sobre tais gastos realizados. Aliás, a par dessa situação, indistintamente, todo ato administrativo deve ter por finalidade imediata ou imediata o interesse público, em detrimento do interesse particular, em observância aos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, pilares da administração pública. Acerca do assunto, destaque-se o ensinamento do professor José dos Santos Carvalho Filho, que leciona: finalidade é o elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido ao interesse público. Realmente, não se pode conceder que o administrador, como gestor de bens e interesses da coletividade, possa estar voltado a interesses privados. O instituto de sua atividade deve ser o bem comum, o atendimento aos reclamos da comunidade, porque esta, de fato, é sua função. Trago à colação posição externada ainda pelo eminente conselheiro Rodrigo Chamon, autos processos TC 8324/2009, em que assim se pronunciou, literis: a ideia de proporção é recorrente na ciência do direito. Na teoria geral do direito, fala-se em proporção como elemento da própria concepção imemorial do direito, que tem a função de atribuir a a sua proporção. Ainda de acordo com Beto Ávila, o princípio da proporcionalidade se aplica apenas a situações em que há uma relação de causalidade entre dois elementos empiricamente discerníveis, um meio e um fim, de tal sorte que se possa proceder aos três exames fundamentais: a adequação, o meio promove o fim, da necessidade dentre os meios disponíveis igualmente adequados para promover o fim, não há outro meio menos restritivo dos direitos afetados, da proporcionalidade em sentido estrito. As vantagens trazidas pela proporção do fim correspondem desvantagens provocadas pela adoção de outro meio. Assim sendo, pautado no princípio da boa-fé objetiva, aqueles gastos com combustível devem ser entendidos como atinentes ao interesse público imediato, pois que existe controle de motivação, no meu entender, mínima, conforme autorizações da presidência da Casa. E não havendo regra específica por parte dessa Corte de Contas acerca deste controle, o ideal mesmo é que o gestor, quando da realização da prestação de contas anual, informasse o consumo médio de consumo dos veículos que compõem a sua frota. Aí sim, qualquer variação de consumo deveria ser objeto de imputação de ressarcimento. Entretanto, responsabilizar o gestor apenas pela ausência de motivação específica oriunda de fornecimento de referidos combustíveis, havendo demonstração mínima de controle, sem, contudo, demonstrar o efetivo desvio de finalidade, poderia esta Corte de Contas incorrer em enriquecimento sem causa da administração pública local, posto que o valor do ressarcimento deve ser certo e determinado, com clara identificação de sua causa de existir, motivo pelo qual afasto a presente irregularidade, mantendo, contudo, a necessidade de expedição de determinação. O item 3, eu não estou tecendo maiores delongas, eu estou adotando basicamente como razão de decidir,
né, a questão levantada pelo eminente conselheiro, contra a razoabilidade, pelo pequeno número de funcionários, que seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os valores de hora extra dispendidos também não seriam muito altos. Está citando o princípio bagatela, e eu estou acompanhando os termos do voto proferido pelo eminente conselheiro, votando ao final no sentido que sejam julgados regulares com ressalva as contas da Câmara Municipal de Alto Rio Novo, referente ao exercício de 2010, responsabilidade do senhor José Pinto da Silva, fundamento no artigo 84.2, Lei 621 de 2013, com a expedição de determinações. No que diz respeito aos gastos com combustível, deve haver efetivo planejamento, deixando claramente demonstrado a questão de sua utilização. Aprimoramento de controles de diárias e gastos de combustível, adotando providências no sentido de implementar controle de ponto que permita aferir com razoável certeza a questão da jornada de trabalho, da jornada extraordinária de trabalho. É como voto, eu retorno a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Devolvo a palavra ao relator. Vossa Excelência concluiu pela regularidade com ressalva, eu havia concluído um texto diferente no que se refere a determinações, mas com o mesmo intuito. Com o mesmo sentido. Eu acho que nós estamos no mesmo sentido. Eu não tenho mais o que falar não, presidente. Vou colocar o processo em discussão. Vou colocar o processo em discussão. Eu também pedi vista dos autos, e apenas para rememorar, com relação ao controle de combustíveis, também no meu voto entendi que não há o controle, mas apenas a edição de uma resolução que disciplina o uso, mas não o controle em si. E com relação a pagamento de horas extras, no nosso voto, entendemos que pelo fato de não haver nenhum tipo de controle de ponto, não é possível aferir o quanto se realizou de hora extra, porque sequer sabe, na prática, quanto que cada servidor, de fato, ocupou de carga horária. Eu vou manter meu voto, e há uma questão, senhor relator, como a fundamentação é um pouco diferente, então é possível que é necessário que haja harmonização para efeito do futuro acórdão, após a prolação do voto. Então, e também as determinações. Eu tenho a impressão, pela leitura, que as determinações e as fundamentações e a fundamentação que alicerçou as determinações do voto conselheiro Marco Antônio ficaram mais claras do que a minha, no que se refere ao controle posterior. Então, eu me filio ao entendimento para facilitar a compreensão. Não havendo mais discussão, colocar o processo em votação. Já temos o voto conselheiro relator, também voto de vista. Eu vou manter meu voto também, então ficando 2-1. Eu esqueci de falar, senhor presidente, pedido veio, né, Vossa Excelência, né, que Vossa Excelência acabou nos pronunciando o voto hoje, a gente às vezes passa batido, eu peço vem, né, acompanhando o eminente relator. O voto vista já está nos autos, inclusive. Já está. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, o processo 1671 eu vou adiar. Muito obrigado. Conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 1879/2011, regulares com ressalva, determinações, vencido conselheiro Hanna. Processo 1671/2011, adiado. Palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo de pauta, senhor presidente, processo 2308/2012, continua com vistas com a eminente conselheira Márcia Jacu. O outro processo é o processo 2301 de 2012, Prefeitura Municipal de Brejetuba, prestação de contas anual, exercício de 2011, responsável Itamir de Souza Charpinel e Arthur Cardoso Filho. Esse processo eu já prolatei voto, foi objeto de 2 pedidos de vistas.
O meu voto final foi no sentido que este Tribunal de Contas emitisse parecer prévio recomendando a aprovação com ressalva da prestação de contas do município relativo ao exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Itamir Souza Charpinel. E votei também pela extinção do processo em resolução de mérito relativamente ao senhor Arthur Cardoso Filho, contabilista, posto que nós estamos julgando contas de chefe de poder. Eu mitiguei os efeitos de várias irregularidades de aspecto técnico contábil, matéria essa que tem sido objeto de discussão. Daí o pedido de vista, na sequência houve pedido de vista do eminente conselheiro Carlos Hanna, Vossa Excelência, e posterior pedido de vista o Ministério Público foi devolvido. Então, em razão disso, eu estou retornando a palavra a Vossa Excelência, presidente. Eu passo a palavra ao eminente procurador Dr. Luiz Henrique. Nesse processo, a gente vai ratificar o parecer pela rejeição, que já foi emitido, entendeu? E mantendo todas as irregularidades como proposto anteriormente. Quanto ao mérito, acho que não tem mais discussão, a gente já discutiu bastante sobre isso. Teve voto do RAN, nós não mudamos. A fundamentação é a mesma, acho que não tem necessidade de ler o parecer integralmente novamente. Senhor presidente. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. É só deixar claro, senhor presidente, que eu não estou divergindo quanto à irregularidade. Na verdade, nós estamos mantendo a irregularidade tal qual o eminente propõe o eminente procurador e também Vossa Excelência. Nós estamos nos divergindo quanto aos efeitos que seria a questão de mitigar, por entender que não seriam suficientes para macular as contas do gestor. Envolve até a discussão sobre aquela questão de possibilidade de substituição de peças, né, que nós já discutimos bastante, como afirmou o procurador. Só isso, presidente. Retorno a palavra a você. No meu pedido de vista, nós abordamos também essa questão, e especificamente com relação à mitigação, nós assim colocamos. As evidências nos permitem concluir que os registros e fatos evidenciados nos documentos, nas demonstrações encaminhadas a esse Tribunal de Contas, por imposto de rendimento interno, não obedecem aos princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais, as normas brasileiras de contabilidade e as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. Não há possibilidade legal de uma irregularidade ser reconhecida, como no caso concreto, e relevada, para que o julgamento seja pela irregularidade ou irregularidade com ressalva, pois não há espaço para a vontade pessoal do julgador à luz dos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse, tão profundamente tratados na manifestação constante dos autos. Além disso, não se aplica o princípio da insignificância, levando em conta apenas o montante do valor econômico envolvido, quando há valores muito mais relevantes envolvidos, como respeito à lei, à ordem democrática e aos princípios republicanos. Não vou ler aqui, que eu li na época, o ensinamento do ministro Carlos Aires Brito, não há necessidade de releitura. Eu também mantenho meu entendimento e coloco o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Acompanho o relator. O conselheiro Rodrigo acompanha o relator, eu mantenho meu voto. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. O próximo processo da pauta também se encontra com vistas com a eminente conselheira Márcia Jacu, que é o processo 2309-2012, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, a prestação de contas anual. Próximo processo, senhor presidente. Processo 3724-2004, uma tomada de contas, convênio 6397, Prefeitura Municipal de Apiacá. Nós chegamos a iniciar a votação desse processo, mas nós não tínhamos quórum. A razão do impedimento da eminente conselheira. E na ocasião eu já declinei o voto no sentido de que houve o processo TC 8498, uma decisão que entendeu pela regularidade dos atos praticados com quitação. E aí a área técnica está opinando no sentido de que haja baixa de responsabilidade do senhor Aladir Xerec Rangel, tendo em vista que o reflexo de terem sido considerados regulares aqueles atos
no processo TC 184 de 98, nos termos do acordo TC 145 de 2013. Então, meu voto é no sentido de que acompanha da área técnica, se exclua a inscrição de imputação de responsabilidade, número 205, NL 00329, CEDU, em nome do senhor Aladir Xerec Rangel, referente ao registro contábil 11222290700, montante de R$ 204.649,78 centavos, tendo em vista a decisão presente na acordo TC 145/2013, implica a aprovação dos atos relacionados tomados de conta do convênio 6397, objeto do presente processo, por conseguinte a extinção do referido débito. Voto por fim no sentido de que, cumpridas as formalidades legais, em não havendo expediente, arquive-se. Retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Havendo divergência, colocar o processo em discussão. Pela ordem, presidente. A palavra ao Ministério Público. Queria pedir vista dos autos. Então, vista ao eminente representante do Ministério Público, devolvo a palavra ao relator. Perfeitamente, presidente. Próximo processo, 3694/2012, eu estou adiando. Bem, e não tem outro, mas está mais à frente. Para fim de rapidez, presidente, eu vou falar, como já convencionado, só o número do processo. Processo 4535/2013 e 3013/2004, acompanhando registro. Todos da página acompanhando registro. 3014/2014, 3015/2014, 3018/2014, 3020/2014. 3023/2014, 3024/2014, 3025/2014, 3026/2014, também acompanhando registro. 3027/2014, 3028/2014, acompanhando registro. 7348/2012, tornar subsistente decisão TC 970/2004, com consequente registro portaria 132/2013. Acompanhando. Processo 7954/2007, tornar subsistente decisão CC 4213/09, com consequente registro portaria 191/07. Processo 4813/2011, é uma revisão. Pela regularidade da revisão, consequente registro portaria 245/2012. 3461/2009, também revisão. Regularidade de revisão, consequente registro portaria 001/2013. Acompanhando, 4369/2008, revisão, regularidade de revisão, consequente registro, portaria 4212 de 2013, acompanhando, 6923/2008, revisão, pela regularidade da revisão, consequente registro, portaria 170 de 2013, acompanhando. Processo 2816/2005, é uma revisão, pela regularidade da revisão, consequente registro, portaria 198/2013. Processo 3678/2012, pelo registro, acompanhando o processo 7602/2012, eu também estou adiando. Processo dessa página, todos os regulares registros acompanhando, 7480/2012, 5238/2013, 5779/2013, 5966/2013. Na sequência, 9908/2013, 9930/2013, 9441/2013, 9954/2013, acompanhando. 10.172/2013, 31/2014, 43/2014, 63/2014, acompanhando. 149/2014, 179/2014, 185/2014, 584/2014, acompanhando. 4038/2013, 72/2013, 646/2014, 662/2014, acompanhando. 680/2014, 689/2014, 9150/2013, 9001/2013, acompanhando. 796/2014, 6007/2013, 698/2014, acompanhando. 51/2014, 320/2014, 329/2014, acompanhando. 333/2014, 336/2014, 339/2014, 341/2014, acompanhando. 431/2014, 9576/2013, 9617/2013, 9716/2013. Esse processo eu vou adiar, senhor presidente. Processo adiado 9716/2013. Quero fazer uma checagem. 9890/2013, 9923/2013, 9443/2013, 194/2014, acompanhando. 313/2014, 353/2014, 356/2014, 478/2014, acompanhando.
748, 2014, 757, 2014, 809, 2014, 812, 2014, acompanhando. 1110, 2014, 1287, 2014, 9094, 2013, dos 2088, 2013, acompanhando. 2347, 2013, 6866, 2013, 7542, 2012, 4511, 2013, acompanhando. Registros. 4076, 2013, 9949, 2013, 9950, 2013, 382, 2014, registro acompanhando. 1274, 2014, registro acompanhando. 4964 de 2013, adiando. Com isso, eu termino a pauta e retorno a palavra à excelência, presidente. Conselheiro Marco Antônio da Silva relatou os seguintes processos: 2308, 2012, vista a conselheira Márcia. Processo 2301, 2012, parecer prévio pela aprovação com ressalva e determinações, extinção, sem julgamento de mérito, para o senhor Arthur Cardoso Filho, vencido conselheiro Rana. Processo 2309, 2012, também vista a conselheira Márcia. Processo 3724, 2004, vista Ministério Público. Processo 3694, 2012, adiado. Os processos de pessoal declarar na forma relatada. Convido a conselheira Márcia Freitas para relatar os processos em pauta. Senhor presidente, senhoras e senhores, processos de admissão na Prefeitura Municipal de Castelo, todos pelo registro. Davidson César Piovesan Tosato, Ricardo dos Santos, Marco Antônio Dias, Elizabeth Ribeiro Guariento, Igor Costa Pereira, Pedro Paulo Martins, Daiana Dalvi Rodrigues Oliveira. Na Prefeitura de Vitória, registro da admissão de Jeane Santos Ferreira Alves. Instituto de Previdência de Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Betânia Pereira Paisante, Maria da Ajuda Conceição Brasil, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de Walter Antônio Carvalho e Tereza de Jesus Martins. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari, aposentadoria de Geni Pereira Leal, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, aposentadoria de Osmara Gomes Ribeiro Silva, registro. Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, aposentadoria de Lúcia Helena Gonçalves Ribeiro, registro. Prefeitura Municipal de Guarapari, aposentadoria de Araci Gonçalves, registro. Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de São José do Calçado, aposentadoria de Ceni Gomes da Silva, registro. Processos de aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, todos pelo registro. José Ogione Filho, Ana Maria Furtado de Souza, Maria Margarete Orlete, Rosane Rosinha do Dias Milanês, Clara Ney Rodrigues da Silva, Marilene Justino da Silva, Hilton Pereira Gonçalves, Neidir Magione Fantoni, Edmeia Sodré Machado, Isidoro Binda Filho, Sérgio Eliton de Moraes Melo. Processo de aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, todos pelo registro. Temilson Antunes Gonçalves, Marli Almeida Rangel, Maria Aparecida Gomes Freire, Aurelília Pimentel Ramos Araújo, Rosângela Siqueira Loureiro Rodrigues. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul, registro da aposentadoria de William Lopes Barbosa. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, registro da aposentadoria de Genebaldo Costa Chaves. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, registro das aposentadorias de Rosângela Ferreira de Assis, Wilson da Conceição dos Santos, Arleide Nascimento Gomes. Processos de aposentadoria do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, todos pelo registro. Penha Nascimento de Castro, Albina Fundão Rios, Carlos Roberto Coutinho, Maria das Graças do Nascimento Reis, José Zoca, Eliana Santos Muniz Correia e Rosemary Brandão Alves Furtado.
Instituto de Previdência Social de Servidores Públicos do município de Vargem Alta, registro da aposentadoria de Gilmara Veronês. Instituto de Previdência Social de Servidores Públicos do município de Viana, registro da aposentadoria de Iranildes Maria Amâncio Azevedo. Prefeitura de Cariacica, registro da aposentadoria de Maria da Penha Leite. Prefeitura Municipal de Vitória, registro da aposentadoria de Helena Laurindo Abreu. Instituto de Previdência e Assistência a Servidores do município de Cachoeiro de Itapemirim. Pensão interessados, Alissa Silva Feliciano e outro, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das pensões interessados Dulce Guimarães Orcelino e Rosa Gonçalves Vieira. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Cariacica, pensão, registro, interessada Patrícia Esperandio. Instituto de Previdência e Assistência a Servidores do município de Linhares, pensão, registro, interessada Marisley dos Santos Fiame Rocha. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória, pensão, registro, interessado José Ferreira Filho. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da pensão, interessada Arideia Santos Semblando e registro da reforma de Ademar da Silva Pereira. É só. Declarar na forma relatada, com propósito de voto, ressaltando ao registro de podoria do senhor Sérgio Wellington de Moraes Melo, servidor desta casa, no cargo de nível médio, assistente técnico, e prestou relevante serviço ao nosso Tribunal de Contas e desejamos todo o sucesso na sua nova jornada. Senhor presidente, conselheiro Marco Antônio. Eu quero registrar, acompanhar as ponderações de Vossa Excelência contra a aposentadoria do servidor em referência. Que consigna em ata a quiescência de todos desta Câmara e do Ministério Público. Nada mais havendo a tratar, após relatados 152 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 25 de junho, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão.